me permitir voltar a um tema. Eu trabalhei e coordenei a área de combate aos crimes cibernéticos da Polícia Federal de 2007 a 2014. E conforme, né, o Emerson foi falando, o Leonardo, né, e o Felipe, foi me voltando um filme, né, desse período, e que vou fazer um pouquinho de um contexto histórico, acho que é interessante. E como eu sabia que a Carolina ia apanhar aqui, eu nem trouxe a apresentação. Eu falei, já sabia. Quando eu vi que estava o Emerson junto, né, o Felipe, lá vamos nós, né? Então, aí, para poder aprofundar um pouquinho, acho que essa é a riqueza do evento, tem um debate um pouquinho mais aprofundado. Em 2007, nós começamos a trabalhar no combate à pornografia infantil. Era crescente, né, os casos de compartilhamento de material audiovisual envolvendo criança e adolescente. Na época, o problema era o Orkut, ou seja, nem é tanto tempo assim, são 12 anos, parece que já é um mundo que passou. Mas era o Orkut e redes de compartilhamento ponto a ponto, peer-to-peer. No caso, era o Emule, acho que nem existe mais. Né? Nem existe mais. Aí nós fizemos uma operação Carrossel, que nós conseguimos identificar 200 e poucas pessoas, né, possíveis alvos no Brasil e mais 300 no exterior. Feita a operação, a gente acionou a Interpol, fizemos uma operação em âmbito internacional, nós conseguimos prender quase 300 no exterior, e no Brasil, uma pessoa. Essa operação teve uma repercussão muito grande, o que levou o Senado da República a abrir uma CPI, a CPI da pedofilia, com base na Operação Carrossel. Nós vamos discutir no Senado por que a gente tinha um problema crescente no Brasil. Nós fizemos um trabalho no Brasil com repercussão fora, a repercussão fora foi muito maior do que aqui dentro, né, tanto para identificar como para levar à justiça e punir possíveis abusadores, predadores de criança e adolescente. E ficou muito claro que naquela oportunidade, em 2008, a nossa legislação era insuficiente, era ruim, né, o ECA não trazia uma resposta adequada àquilo que a gente precisava para ter um bom enfrentamento à pornografia infantil, e nós passamos a trabalhar em alguns projetos legislativos para mudar o ECA. E aí surgiu um projeto de lei que gerou a mudança do 240, 241, A, B, C, D e E, e o segundo projeto, que foi a permissão da prisão em pessoas cadastradas na lista de fusão vermelha da Interpol, e o terceiro, a infiltração virtual, né, de agentes da polícia para investigação de combate, a investigação de crime contra criança e adolescente. Como o resultado foi extremamente positivo na CPI da pedofilia, outros assuntos ligados à tecnologia passaram também a tentar pegar carona, a aproveitar aquele momento de discussão no Senado Federal. E um deles era um projeto de lei de 99, o PL 84, que tinha como objeto trazer quase que um direito penal informático no Brasil. Só que mudança de lei em aspecto penal tem que ser muito bem refletida, muito bem pensada, pelo princípio da especialidade, da legalidade. Ou seja, a conduta tem que se adequar perfeitamente ao tipo penal, sob pena de não aplicação e não adequação. E, naquela época, ainda em 2008, 2009, 2010, a tecnologia que nós tínhamos, ela era mais incremental do que disruptiva. Significava que, naquele momento, a tecnologia ela não criava novas condutas. O que nós tínhamos era a mesma conduta aplicando, usando novas tecnologias. Ou seja, o crime de ameaça que era praticado aqui no auditório passou a ser praticado por meio à distância, através da tecnologia da informação e da comunicação. O crime de furto ou de estelionato, que era cometido quando alguém ia lá, tirava o dinheiro da conta de alguém, ou praticava um engodo para ter uma vantagem, passou também a ser praticado através da tecnologia da informação e da comunicação. Diversos outros crimes passaram a ser praticados através da tecnologia da informação. A mudança da plataforma, a mudança do meio, da prática da conduta, altera a conduta que é praticada? O crime contra a honra, a calúnia, a difamação, a injúria,
praticada aqui no auditório, ou praticada através de uma rede social, altera a natureza da conduta, que é caluniar, difamar, injuriar alguém? Não altera. O estelionato praticado aqui, ou através de uma rede de comunicação, altera a natureza do engodo, do levar vantagem, prejuízo alheio? Não. O subtrair dinheiro, seja aqui ou seja no internet bank, altera a natureza do ato, da conduta de subtrair dinheiro? Não. Se a conduta é a mesma, não é necessário um novo tipo penal só porque mudou o meio da prática da conduta. Então, era evidente, e o debate se perdia, porque muitos defendiam que era necessário uma nova lei, um novo marco penal, um novo direito penal informático para regulamentar condutas já pacificadas, já previstas ao longo do nosso direito penal. E isso tumultuava o debate. E, principalmente, o PL 84/99, ele tinha uma redação que era acessar informação, eu não me recordo exatamente, mas que ele passou a ter uma resistência muito grande, né, da área de ativistas de direitos sociais, civis. E ficou apelidado de AI-5 digital. Foi. O PL do Azeredo, do senador Azeredo. Ficar de AI-5 digital. E todo mundo que ia discutir o PL, defendia que precisava de uma lei, virava, isso aí é do AI-5 digital. Era uma loucura. Uma loucura. A gente ia no Senado, na Câmara, aqui, fora do Brasil, em Viena, onde fosse, a gente ia discutir, porque era mais ou menos uma réplica de um texto de uma convenção europeia, né, contra a cybercriminalidade, que estava internando, mas, por questões, né, circunstanciais, ele ficou apelidado de AI-5 digital e ele se tornou inviável politicamente de avançar. Não tinha ambiente político para aquela discussão avançar, e o termo acessar caiu em desgraça. Não podia falar em acessar. Acessar. Falou em acessar AI-5 digital. Nisso levantou-se uma discussão. Bom, antes nós temos um marco penal, o Brasil precisa discutir um marco civil. Então, nós paramos a discussão do marco penal em 2010 e começamos a discutir o marco civil da internet, que antes de prever normas repressoras, punitivas, íamos prever normas regulamentadoras de direitos e garantias individuais do uso da internet. Então, nós vamos discutir o marco civil da internet, 2009, 2010. 2009. Em 2010, começaram alguns ataques hackers dos anônimos. Não sei se vocês se recordam, eles invadiram a rede do governo federal à torta e à direita. No comecinho de 2010, invadiam um site do governo federal, alterava a data, fazia um defacement, tornava indisponível, derrubava o sistema. Isso aí atacou, né, o governo federal, o núcleo duro da República, e gerou uma crise. E, gerada a crise, nos chamam no Planalto, fala, bom, e aí? O que a gente vai fazer? Todo mundo, não, estou aqui para somar, estou aqui para ajudar, estou aqui para contribuir, e a Polícia Federal? Eu falei, olha, a gente atua quando tem crime. Qual o crime? Do fato de derrubar um sistema de informação, um site do governo federal, ou de entrar num sistema de informação do governo federal, alterar um dado. Olha, para esta conduta, nós não temos crime. Se não tem crime, o fato é atípico. Se é atípico, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. E aí, o assunto depois deu uma esfriada, e em julho de 2010, de novo, uma série de ataques. Da mesma natureza, dos anônimos, de novo contra o governo federal, acho que atacaram mais de 300 sites do Poder Executivo Federal, e aí deu uma crise, escalou a crise, fomos ao Ministério da Justiça, montou-se um grupo de trabalho, falou, olha, nós precisamos fazer um projeto para enfrentar este problema. Qual o problema? O do fato de entrar no sistema de informação, alterar o dado ou torná-lo indisponível. Nisto, montou-se uma comissão de deputados, deputado Paulo Teixeira, Luiz Erundina, o terceiro me foge o nome, e a Polícia Federal foi assessorar a elaboração do texto de lei. E eu representava a Polícia Federal nesta época.
E nós fomos, então, escrever um artigo, um projeto, para enfrentar um problema muito específico, que era o fato de entrar no sistema do governo federal e, dentro dele, ter acesso, obter dado ou destruir dado, aumentando a pena de acordo com a consequência. Se obtiver comunicação pessoal ou segredo industrial comercial, aumenta a pena. Se o alvo, o sujeito passivo, for alguém, uma autoridade da República, se aumenta a pena. Se o fato também é para instalar uma vulnerabilidade, abrindo a porta para que alguém entrasse, era tipificado, mas o contexto na época, em 2010, 11, 12, é que não havia um ambiente favorável para a criminalização desse tipo de conduta. Mas as crises que aconteceram naquele período levaram, o país a propor um projeto de lei para criminalizar. Como o debate estava travado desde 99, nós já estamos em 2012, ou seja, muito tempo. A proposta foi, vamos colocar uma pena baixa. Por quê? Porque a pena alta não consegue andar. Vamos colocar abaixo. Infelizmente, ainda no país, a gente faz um pouco de gestão por crise. Conforme foram surgindo novas crises, a pena vai subindo. Conforme foram surgindo novas crises, o texto vai se adequando à necessidade que for apresentada. E não se podia usar o termo acessar, porque o acessar já tinha sido comprometido pelo debate anterior. Ou seja, tinha que achar um texto novo. E aí foi uma discussão e chegou-se a um consenso que o invadir era um texto que se aproximava da conduta que a gente queria evitar ou punir. O invadir dá a impressão de que alguém entrando. Só que ninguém vai entrar em um computador. Você não entra. Você não imagina você entrando no computador. Você obtém acesso às informações que estão lá dentro. Mas, bom, ok, vamos sair do campo, da realidade material para tentar construir algo diferente para o mundo digital. Bom, invadir o quê? Computador? Aí começa, direito penal, especialidade. Não, smartphone não é um computador, mas não é a mesma coisa? É mais ou menos. Um servidor não é um computador. Ou não sei o que não é. Então vamos tentar procurar um nome que seja mais próximo do que o geral. De algo que processe e armazene informação, que é um dispositivo. Dispositivo, em regra, é algo físico. Há discussões que dispositivo também pode ser algo lógico. Na época que foi... A gente separa muito o espírito da lei com o espírito do legislador. Na época foi pensado para o dispositivo físico. Só que, evidentemente, o direito é vivo. E vem se interpretando que dispositivo também pode ser algo lógico. O que é algo lógico? É uma instrução. O que é físico? É aquilo que é material. O que é lógico? É aquilo que é código. Ou seja, o que é matemática, o que é binário, ou o que é instrucional. Ou seja, instrução é lógico, material é físico. Então, não entrar fisicamente, mas conseguir de uma forma virtual entrar em um dispositivo informático, ou seja, um dispositivo que trate dados ou informações, é crime. E se a pessoa entrar sem querer? Mas quem entra sem querer? Não, invadir já é querer entrar. Não, mas se invadir sem querer. Então tá. Então vamos colocar. Se invadir dispositivo informático. Mas se eu entrar no meu? Não, se entrar no meu não tem... Não, então vamos colocar. Então tem que ser alheio. Tá, põe alheio, não tem problema. Para não entrar sem querer. Então tá, não entrar sem querer, vamos colocar que ele violou mecanismo de segurança. O
que é o mecanismo de segurança? Quando a gente escreveu, a senha é o mecanismo de segurança. Para o grupo de trabalho, senha é o mecanismo de segurança. Por quê? Porque indicou que eu não queria que ninguém entrasse. Eu não quero que entre. Porque qual era o objetivo? Era evitar a entrada ocasional, acidental. Então, para evitar a entrada acidental, eu coloco que tem um mecanismo de segurança, eu tenho uma senha. Ninguém vai falar que entrou sem querer. Por quê? Porque teve que ter acesso à senha e entrou a senha. O que é violar? Violar é forçar? Ou violar pode ser com ardil? Eu engano um sistema a me dar a tua senha e entrar. Para nós, violar pode ser com ardil. Pode ser, eu engano um sistema, a tua senha está com outro, eu me passo por você, pego a senha com outro e entro no sistema. Isso é ardil. É fraude. Mas violei mediante fraude. Em nenhum momento nós precisamos falar que tem que violar mediante força. É violar. Ou seja, é não ser legítimo, é um acesso ilegítimo. Violei. Mas se eu entrei e quis entrar só para entrar. Falei, mas ninguém entra num dispositivo só para entrar. A não ser que seja, né, um hacker do bem, enfim. Aqui é o hacker. É o hacker, aqui é o hacker. O hacker de Araraquara. E eu sou de Ribeirão Preto, vizinho de Araraquara, agora nós ficamos famosos. Então tá. Então vamos colocar mais uma camada, né, que era para tentar destravar o debate. Invadiu dispositivo de terceiro, mediante a violação do mecanismo de segurança, vamos colocar o dólar específico, com a finalidade de obter, destruir, obter, alterar ou destruir dados ou informações, crime. E se abrir uma porta lógica para alguém entrar, também. E aí criminalizando, aumentando a pena de acordo com as consequências da lesão. Então, o que se queria punir naquela oportunidade, em 2012, quando foi proposto o projeto de lei? Criminalizar a conduta de alguém que entrava no sistema e alterava os dados do sistema. No caso, o nosso objetivo imediato era proteção dos sistemas do governo federal. Foi proposto o projeto, estava tramitando. Nisso, as fotos da Carolina vazam. Ela, não lembro ao certo como é que foi, se ela levou o computador dela para consertar, e aí, no reparo, alguém pegou a foto e praticou com ela uma extorsão. Extorsão é crime? Precisa de nova lei para criminalizar a extorsão? Não, já é extorsão. É igual ao ransomware. Ou seja, alguém entrou, sequestrou dado, pediu dinheiro. Isso precisa de novo tipo penal? Isso é extorsão. Isso aí é antigo. Se a extorsão é mediante alguma outra coisa, ou porque eu encripto os dados e não devolvo se você não me pagar, eu não preciso de tipo penal. Já tenho. Mas houve um clamor popular imenso. E o Congresso foi chamado a dar uma resposta. Alguém, em algum momento, falou, nós não temos lei de crimes cibernéticos no país e por isso que vazou a foto da Carolina. A gente olhou e falou, Nisso, o Congresso olhou e falou, tem um projeto aqui, resolve isso aí. No mês seguinte, aprovou na Câmara, 3 semanas depois, no Senado, estava sancionada a Lei Carolina Dickmann. Foi 11 dias. É isso. Foi tempo. Foi do dia 4 de maio ao dia 15 de maio. A gente olhou, aí a imprensa vinha, tentava explicar. Falei, olha, veja bem e tal, mas a onda foi tão grande que para a gente não era um problema. Por quê? O projeto que foi aprovado atendia o objetivo que nós queríamos naquele momento. E para resolver a situação da Carolina, não precisava de projeto. Mas o projeto foi aprovado, ficou com a lei do nome da Carolina, está ótimo. O projeto está bem representado, a lei está bem representada pelo nome da Carolina Dickmann, mas não se aplica ao fato dela. Nunca se aplicou. Nunca se aplicou. Mas isso não é um problema. Por quê? Porque ele resolveu
algo que nós queríamos resolver naquele momento. E hoje? Hoje nós temos novas condutas. E o problema do direito penal é que ele não anda, ele não se dá bem com a inovação. Ainda mais com a inovação disruptiva. Ou seja, que muda a conduta, coisas que não existiam antes, que não são mais a mesma coisa. São outras coisas. Podem até ser parecidas com as coisas que nós temos. Mas, se são outras coisas, o direito penal, ele não enfrenta, ele não se adequa. E aí nós ficamos aqui no malabarismo jurídico para tentar encaixar. Por exemplo, dado. Dado é coisa. Qual que é a diferença de significante e significado? O documento é o papel onde está escrito ou o que está escrito no papel? O que tem valor? É o papel ou o conteúdo nele? Ah, só é coisa se estiver materializado? Ou a instrução, que é o que é valor mesmo, a instrução, ela não vale se não estiver num corpo? Essa é a discussão que nós temos, se é dado ou não é. Significante, significado. Comunicação privada, correspondência. O que é correspondência? Correspondência ao papel que nós mandamos para outra pessoa ou correspondência à comunicação, é o significado que eu mando de uma pessoa para outra? O tipo penal 151, né, do Código Penal prevê que se apossar de correspondência alheia é crime. Eu me apossei de conversas de WhatsApp, de Telegram, Instagram, qualquer coisa que seja, eu me apossei de correspondência. Primeiro, quando eu tenho acesso, eu me aposso? Ou apossar significa que eu tiro de uma pessoa e coloco para mim? Ou o fato de eu copiar e ter a mesma coisa, eu também tenho a posse? Porque é parecido, mas não é igual. É quase igual. E aí vai dar esse debate imenso que nós temos, que para alguns, não, mas é a mesma coisa. Para outros, falam, não, a mesma coisa tem que ser exatamente a mesma coisa. Se for um pouquinho diferente, já não dá. Então, nós temos que entender e compreender essa realidade e aí nos preparar para como é que nós vamos enfrentá-la. Ou nós teremos um direito penal um pouquinho mais flexível para se entender como mesma coisa aquilo que é muito parecido, ou nós teremos que ter uma capacidade legislativa grande para dar resposta em tempo real. O que não pode acontecer é de ficarmos 10, 15, 20 anos discutindo num congresso, porque a hora que vem a resposta, o projeto ou o texto de lei, ele já ficou velho e já não se aplica mais. Aquela realidade já mudou. No direito civil, no direito contratual, no direito comercial, é mais fácil. A liberdade jurídica é maior. No direito penal, não. É isso. É a Siri, né? É, o meu também aqui, eu segurei. E está de olho, está gravando. Ah, e outra coisa, quando a gente escrever em grupo... Ainda bem não foi quando eu falei de nudes aqui. É. E quando a gente escrever em grupo, capricha no português, porque senão vai ser SIC, vai vazar, sempre vaza. Ou seja, tudo que é escrito, tudo que é falado, né, é seguro. Tudo, risco, segurança depende muito, né, da tua expectativa. Se você não tem muita expectativa de segurança, não tem muito risco, é seguro. Se você tem um risco maior, é uma pessoa politicamente exposta, ou é alguém que pode ser alvo de uma conduta mais especializada, mais objetiva, o risco é maior. Então, a segurança depende muito. E, no dia a dia, a gente flexibiliza, a gente relaxa.
Alguém vai deixar de usar aqui um WhatsApp? Alguém vai deixar aqui de usar um Telegram? Eu lembro quando o Snowden, né, anunciou, né, informou que a NSA monitorava todo mundo, e eu instaurei um inquérito, veio uma requisição do Ministério da Justiça, instaurei um inquérito, falei, olha, pode ter backdoor em qualquer lugar. Pode ter backdoor no nosso dispositivo, pode ter backdoor no roteador de borda, pode ter backdoor no roteador, pode ter. E alguém vai deixar de usar? Não vai. Vai deixar de usar um Gmail, um Hotmail, qualquer coisa? Não vai. Então é isso. A gente tem que saber qual é o grau de preocupação que nós temos para adotar, né, a segurança que é adequada ao meu risco. Evidentemente que situações de Estado e segurança nacional têm que ter um grau maior. Mas ninguém usa a comunicação da ABIN. Acho que o pessoal tinha mais medo interno do que externo. Enfim, mas o fato é que acho que agora o comportamento vai ter que ser mudado um pouquinho. Mas o risco ele é inerente ao uso da tecnologia. E aí, Emerson, quando eu vejo os novos projetos, eu, de novo, me preocupo. Nós estamos, às vezes, criminalizando coisas que já estão previstas e com penas pequenininhas. De novo, a mesma questão. Quando eu vejo a perseguição virtual, se a perseguição for ao ponto, grave ao ponto, de causar dor e sofrimento de ordem psíquica, se alterar a pessoa na sua ordem e na sua integridade psíquica e mental, nós não temos um crime para isso, não? Que não é honra. Honra é aquilo que a gente tem, a imagem que nós temos da gente ou que outras pessoas têm da gente. Isso é honra. Quando é dentro, quando é dor, o que é que nós estamos tratando? De integridade física. Quando a pessoa nos causa uma dor que altera a nossa ordem psíquica, é lesão corporal, está no 129. Que é causar dano físico ou psíquico. Já tem. Aí nós vamos tentar de novo encontrar, fazer projetos de lei, quando a nossa preocupação maior, 99% das condutas que causam lesão econômica, patrimonial, pessoal, que envolvem tecnologia, já estão previstas no Código Penal. Nós vamos ficar preocupados em criminalizar a conduta meio, quando a conduta consequente já está sendo punida, e a gente vai deixar de lado política pública de prevenção, política pública de educação e política pública de repressão, que para investigar crimes de tecnologia, nós temos que ter capacidade investigativa. Então, nós discutimos, olha, mais importante do que discutir um marco penal de crimes de informática é criar as delegacias de repressão a crimes informáticos, que nós temos 2, 3 no Brasil, pouquíssima na Polícia Federal e menos ainda na nossa irmã. Nós temos pontos de referência, como Emerson era o chefe lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, Rio, mas são poucas. Então, a pessoa que é vítima fala, agora eu tenho um crime. Tá, beleza, tem um crime. Procure a polícia, federal ou civil. Se ela não tiver estruturado, não vai dar resposta. Não vai dar resposta. Ou seja, a gente vai deixar a impunidade, vai deixar o sentimento. Então, o mais importante do que discutir, esse era o ponto do debate. Porque a gente queria travar a pauta naquela época. Nós temos que discutir educação, prevenção, repressão, para demonstrar que o Brasil não é um ambiente fértil para pessoas que detêm um conhecimento médio
Porque a gente não está tratando aqui de hackers especializados que conseguem... Não. A maioria dos crimes praticados através de computadores são praticados por pessoas que detêm um conhecimento médio, mediano de tecnologia. Só que estão fora do nosso alcance, porque a gente muitas vezes não tem a capacidade material, pessoal, de encontrá-los. E aqui faço uma provocação para concluir, que promover segurança pública, ela envolve dois aspectos. Um é a proteção. A pessoa se proteger e o Estado proteger. Segundo aspecto é identificar e responsabilizar a pessoa que está colocando em risco a segurança. Porque senão a gente vai fazer segurança restringindo liberdade. Olha, se você não quer ser assaltado, não ande na rua nesse horário. Se você não quer ser roubado, não more nesse local. Vá morar no condomínio fechado, vá morar nisso, vai fazer aquilo, não abre e-mail, não faça isso. Isso não vai fazer segurança. Isso é impor responsabilidade à vítima. Não é assim que se faz segurança pública. Países desenvolvidos, as pessoas têm liberdades. Ela anda onde ela quiser, a hora que ela quiser. Ela mora onde quiser, do jeito que quiser. Por quê? Porque ninguém vai lá entrar, porque se entrar vai ser punido. É assim que se faz segurança. E aqui eu vejo, olha, se você não quer ser assaltado, deixa o vidro fechado. Porque se você deixar o vidro aberto, você é responsável. Que absurdo! Que absurdo! A pessoa tem que proteger? Tem que ajudar? Tem. Mas nós, sociedade, temos que garantir o direito dela. E para isso funcionar, nós temos que ter capacidade de identificar quem está colocando isso com a segurança e punir essa pessoa. Vi nos Estados Unidos maquininhas de cartão ATM, aqueles terminais automáticos, em qualquer lugar do país, não tinha nem senha, não tinha nem chip. Por quê? Lá é mais inseguro do que aqui? Não, porque se tentasse fraudar, furtar lá, ia ser preso, a pena é grande. Então nós precisamos precisar do chip. Ou seja, segurança envolve as duas camadas. Proteção e punição aos responsáveis para aquelas pessoas que nos trazem risco à segurança. Então, nós temos que ter a capacidade. Então, fica só essa provocação no ambiente no Congresso de Direito, mas nós temos que ter em mente que o direito é um instrumento. Direito não é um fim em si mesmo. Direito é um instrumento de paz social. Direito é um instrumento para a resolução de conflitos. A sociedade evoluiu e nós buscamos convenções, as convenções resolvem problemas. Então, nós temos que dotar o direito cada vez mais de eficácia e, principalmente, de efetividade para ele continuar sendo reconhecido como o melhor instrumento de solução de conflitos que nós temos. E, para isso funcionar, a gente tem que compreender toda a dinâmica, identificar aonde vem falhando e adotar as medidas para ele continue funcionando cada vez melhor. Obrigado e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho.